pessoal, bora para mais um dia de lendo a Bíblia em um ano. Hoje nós iremos ler do capítulo 11 ao capítulo 14, então já pega a sua Bíblia, o seu plano de leitura e bora. E não se esqueça de curtir, de comentar e se inscrever no canal, tá? Vamos orar. Papai, muito obrigada por esse dia onde nós podemos estar aqui sendo instruídos pela tua palavra, sendo transformados por essa verdade, nos lembrando do que realmente importa, que é a tua palavra. Então fala conosco, nos transforme, que nós não venhamos esquecer o quão importante essa palavra é para as nossas vidas. Ministra aos nossos corações, nós queremos te ouvir. É isso que eu te peço. Amém. Capítulo 11. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. Mas Joseba, filho do rei Jeorão e irmã de Acasias, pegou Joás, um de seus filhos do rei que iam ser assassinados, e o colocou no quarto com a sua ama, para escondê-lo de Atalia. Assim, ele não foi morto. 6 anos ele ficou escondido com ela no templo do Senhor, enquanto Atalia governava o país. No 7º ano, o sacerdote Joiada mandou chamar à sua presença no templo do Senhor os líderes dos batalhões de 100 dos cários e dos guardas, e fez um acordo com eles no templo do Senhor, com um juramento. Depois lhes mostrou o filho do rei e lhes ordenou: vocês vão fazer o seguinte: quando entrarem de serviço no sábado, uma companhia ficará de guarda no palácio real, outra na porta de sul, a terceira na porta que fica atrás das outras companhias. Elas montaram guarda no templo por turnos. As outras 2 companhias, que normalmente não estão de serviço no sábado, ficarão de guarda no templo para proteger o rei. Posicionem-se ao redor do rei, de armas na mão. Matem todo que se aproximar de suas fileiras. Acompanhem o rei aonde quer que ele for. Os líderes dos batalhões de 100 fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando em serviço no sábado, como os que estavam saindo ao sacerdote Joiada. Então ele deu aos líderes dos batalhões de 100 as lanças e os escudos que haviam pertencido ao rei Davi, e que estavam no templo do Senhor. Os guardas, todos armados, posicionaram-se em volta do rei, junto do altar e em torno do templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Depois, Joiada trouxe para fora Joás, o filho do rei, colocou nele a coroa e lhe entregou uma cópia da aliança. Então o proclamaram rei, ungindo, e o povo aplaudia e gritava: Viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi ao templo do Senhor, onde estava o povo, e onde ela viu o rei, em pé junto à coluna, conforme o costume. Os oficiais, os tocadores de corneta, estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: Traição, traição! O sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de 100 que estavam no comando das tropas: levem-na para fora, por entre as fileiras, e matem a espada quem a seguir. Pois o sacerdote dissera: ela não será morta no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram ao lugar onde os cavalos entram no terreno do palácio, e lá a mataram. E Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, para que fossem o povo do Senhor. Também fez um acordo entre o rei e o povo. Depois todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. A seguir, o sacerdote Joiada colocou guardas no templo do Senhor. Levou consigo os líderes dos batalhões de 100 cários, os guardas e todo o povo, e juntos conduziram o rei no templo ao palácio, passando pela porta da guarda. O rei então ocupou seu lugar no trono real, e todo o povo se alegrou. E a cidade acalmou-se depois que Atalia foi morta à espada no palácio. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar. Capítulo 12. No 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles.
Joás ordenou aos sacerdotes: reúnam toda a prata trazida como dádiva sagrada ao templo do Senhor, a prata recolhida no recenseamento, a prata recebida de votos pessoais e a que foi trazida voluntariamente ao templo. Cada sacerdote recolha a prata de um dos tesoureiros para que seja usada na reforma do templo. Contudo, o 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não tinham feito as reformas. Por isso, o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes e lhes perguntou: por que vocês não estão fazendo as reformas no templo? Não recolham mais prata com seus tesoureiros, mas deixem-na para as reformas. Os sacerdotes concordaram em não mais receberem nenhuma prata do povo e em não serem mais os encarregados dessas reformas. Então, o sacerdote Joiada pegou uma caixa, fez um furo na tampa e colocou-a ao lado do altar, à direita de quem entra no templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada colocavam na caixa toda a prata trazida ao templo do Senhor. Sempre que havia uma grande quantidade de prata na caixa, o secretário real e o sumo sacerdote vinham e pesavam a prata trazida ao templo do Senhor e a colocavam em sacolas. Depois de pesada, entregavam a prata aos supervisores do trabalho no templo. Assim, pagavam aqueles que trabalhavam no templo do Senhor: os carpinteiros e os construtores, os pedreiros e os cortadores de pedras. Também compravam madeira e pedras lavradas para os concertos a serem feitos no templo do Senhor, e cobriam todas as outras despesas. A prata trazida ao templo não era utilizada na confecção de bacias de prata, cortadores de pavio, bacias para aspersão, cornetas ou quaisquer outros utensílios de ouro ou prata para o templo do Senhor. Era usada como pagamento dos trabalhadores, e eles empregavam para o reparo do trabalho. Não se exigia prestação de contas dos que pagavam os trabalhadores, pois agiam com honestidade, mas a prata das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado não era levada ao templo do Senhor, pois pertencia aos sacerdotes. Nessa época, Hazael, rei da Síria, atacou Gate e a conquistou. Depois decidiu atacar Jerusalém. Então Joás, rei de Judá, apanhou todos os objetos consagrados por seus antepassados, Josafá, Jeorão e Acasias, reis de Judá, e os que ele mesmo havia consagrado, e todo o ouro encontrado no depósito do templo do Senhor e do palácio real, e enviou tudo a Hazael, rei da Síria, que assim desistiu de atacar Jerusalém. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e as suas realizações estão todos escritos nos livros dos registros históricos dos reis de Judá. 2 de seus oficiais conspiraram contra ele e o assassinaram em Bet-Milo, no caminho que desce para Silá. Os oficiais que os assassinaram foram Josabade, filho de Simeate, e Jeozabade, filho de Somer. Ele morreu e foi sepultado junto aos seus antepassados na cidade de Davi, e seu filho Amazias foi o seu sucessor. Capítulo 13. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeocás, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria, e reinou 17 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levara a Israel cometer, e não se afastou deles. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e por longo tempo ele os manteve sob o poder de Hazael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Então Jeocás buscou o favor do Senhor, e este o atendeu, pois viu quanto o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel, que escapou do poder da Síria. Assim os israelitas moraram em suas casas como anteriormente, mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer, permanecendo neles. Até mesmo o poste sagrado permanecia em pé em Samaria. De todo o exército de Jeocás só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei da Síria havia destruído a maior parte, reduzindo-a a pó. Os demais acontecimentos do reinado de Jeocás, os seus atos e tudo o que realizou, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeocás descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoás
foi o seu sucessor. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeocás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 16 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Antes permaneceu neles. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, os seus atos e as suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus antepassados e Jeroboão o sucedeu no trono. Jeoás foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, e curvado sobre ele chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abre a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente, mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Azael, rei da Síria, oprimiu os israelitas durante todo o reinado de Jeocás, mas o Senhor foi bondoso para com eles, teve compaixão e mostrou preocupação por eles, por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje ele não se dispôs a destruí-los ou a eliminá-los de sua presença. E Azael, rei da Síria, morreu, e seu filho Ben-Hadad foi seu sucessor. Então Jeoás, filho de Jeocás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Azael, as cidades que em combate Azael havia tomado de seu pai Jeocás. 3 vezes Jeoás o venceu, e assim reconquistou aquelas cidades israelitas. Capítulo 14. No 2º ano do reinado de Jeoás, filho de Jeocás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeodã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo de seu pai, Joás, mas os altares não foram derrubados, o povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Quando Amazias sentiu que tinha o reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Foi ele que derrotou 10.000 edomitas no vale de Sal e conquistou a cidade de Selá em combate, dando-lhe o nome de Joctel, nome que tem até hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeocás e neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio: venha me enfrentar. Jeoás, porém, respondeu a Amazias: o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: dê sua filha em casamento a meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. De fato, você derrotou Edom e agora está arrogante. Comemore sua vitória, mas fique em casa, porque provocar uma desgraça que levará você e também Judá à ruína. Amazias não quis ouvi-lo, e Joás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Judá foi derrotado por Israel e seus soldados fugiram para suas casas. Joás capturou Amazias, filho de Joás,
e neto de Acasias em Bet-Semes. Então Jeoás foi a Jerusalém e derrubou 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata e de todos os utensílios encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real. Também fez reféns e então voltou para Samaria. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, os seus atos e todas as suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus antepassados e foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. E seu filho Jeroboão foi o seu sucessor. Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeocás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Vítima de uma conspiração em Jerusalém, ele fugiu para Laquis, mas os perseguiram até lá e o mataram. Seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado em Jerusalém, junto aos seus antepassados, na cidade de Davi. Então todo o povo de Judá proclamou rei a Acasias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel desde o Lebo Hamate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Éfer. O Senhor viu a amargura com que todos em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo. Não havia ninguém para socorrê-los. Visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel debaixo do céu, ele os libertou pela mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, seus atos e as suas realizações militares, inclusive a maneira pela qual recuperou para Israel Damasco e Amate, que haviam pertencido a Laudi, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeroboão descansou com seus antepassados, os reis de Israel. Seu filho Zacarias foi o seu sucessor. Agora vamos orar. Papai, muito obrigado por essa palavra. Nós não viemos apenas querer ser usados pelo Senhor. Nós não queremos que apenas através da nossa vida o seu nome seja glorificado. Mas nós queremos ter relacionamento contigo. Nós queremos estar próximo do Senhor. Que o nosso maior desejo seja nos relacionarmos com o Senhor. Conhecer o teu coração. Sermos transformados por essa verdade, que a nossa paixão pelo Senhor, o nosso amor pelo Senhor venha crescer ainda mais. Que nós venhamos entender qual é a nossa identidade no Senhor. Continue ministrando os nossos corações, fala conosco. É isso que eu te peço. Amém. Bom, agora você já sabe, tira um tempo para meditar sobre tudo que a gente aprendeu hoje. Te vejo amanhã. Um beijo e tchau!